Agora sim. Tudo bem, João? Tudo bom? Estamos vendo aí pessoas entrando aí também, Pois participando. é. Marlene, aí presente. Boa noite. Bom dia, boa noite. Então, tudo bem aí? Tudo bem, graças a Deus. Felicidade estar aí nessa quarta-feira para conversar sobre um tema denso e importantíssimo, né? Tinha que vir aí da sua cabeça, é muito bom. Quem vai falar é você, filho. Eu com as minhas ideias, você com o seu trabalho, faremos maravilhas, entendeu? Aqui é Olha uma só, pessoal, a gente aqui hoje vai falar sobre a representatividade da arte. Saber se é uma mera ostentação, se é um recurso pedagógico, se é uma manifestação do espírito humano, se é uma invenção. O que que você acha, Daniel? Qual é a sua linha? é uma linha de complexidade, né? Uma linha de muitas demandas, possibilidades de análise. Eu acho que a gente está diante de um tema que toca no princípio, né? Porque a partir desse princípio, dependendo, a pessoa vai para um caminho ou outro da análise do objeto artístico, até da própria história. Uhum. É um belo desafio, né? E assim, para começar, eu queria me concentrar na palavra ostentação, né? É uma Você palavra, cismou com essa palavra desde o início. e a Sabina aqui também, oi Sabina. O que você quer dizer com ostentação? Hoje em dia se fala muito ostentação, mas é um outro sentido, né? Um sentido Uhum. mais vulgar da palavra. E essa palavra, ela é usada no que se refere à produção da arte dentro da igreja, né? Na historiografia, por diversos autores. E eu acho que a gente precisa iniciar essa reflexão e pensar na historiografia. Né? Que historiografia é essa que está apontando a produção da igreja como uma ostentação? E você é historiador, né? Mas eu vou aqui, diante do meu estudo em História da Arte, pincelar algumas coisas que eu percebo. Sabe, Uhum. João, tem uma coisa interessante que eu queria, não sei se eu já te falei isso, mas que me marcou muito na faculdade de História da Arte, o fato do autor de eu ter mais lido ter sido o Michel Foucault. E eu estava numa faculdade de História da Arte. Né? Como é que pode um autor que não é um historiador da arte ser o mais lido dentro de uma faculdade de História da Arte? Eu fiz a UERJ, né? Isso é uma coisa interessante, porque a partir daí a gente observa como é que a análise do objeto artístico, ela hoje está num certo local. E esse local virou um senso comum, um princípio indiscutível. Eu me lembro que, jovem, né, lá universitário, uma professora apresentando os textos de Foucault falou: gente, aqui estamos diante de um autor que é incontestável. A gente está diante de uma verdade absoluta. Ora, ela que defendia tanto o relativismo, e tantos outros né, na academia defendem, um relativismo até extremo, para chegar a um niilismo anárquico, estava falando de algo absoluto, como os apontamentos de Foucault e as suas verdades. Né? Até para isso aqui, vai uma primeira dica. Vale muito a pena ler um livro de um grande intelectual brasileiro, esquecido, mas um dos maiores do século passado, na minha opinião, e na opinião de muitos também, que é o José Guilherme Melchior. Melchior, que recentemente foi homenageado pela Academia Brasileira de Letras, escreveu um livro chamado Foucault ou o Niilismo de Cátedra. Né? Vale muito a pena ler para analisar o pensamento desse autor. Mas, falando. Só uma coisa, o Zé Guilherme ele tinha sido cotado para ministro da Cultura na época do Collor. Só que ele declinou e morreu pouco depois de câncer, não foi isso?
Eu não lembro que ele morreu, mas eu lembro desse convite, sim, de Ele eu morreu não me pouco lembro. depois, eu acho que foi câncer. É. É. Então, assim, eu acho que na historiografia, diversos autores analisaram a igreja, né? A igreja enquanto também pela documentação, pela prática e pelo aquilo que existe, né? E eu queria começar falando disso para depois entrar num ambiente específico, que é o Rio de Janeiro colonial, né? E a arte religiosa que foi produzida aqui num certo período. Bom, a gente tem uma primeira demanda, vamos dizer assim, uma primeira produção da historiografia que vai colocar a ostentação da igreja como um ponto importante é, dos protestantes, né? São os autores que, no protestantismo, estavam é, ali diante de um conflito com a igreja, né? Tentando estabelecer igrejas nacionais, né? Assim, vale a pena comentar uma coisa que, da parte do autor, do historiador, existem duas linhas, né? Uma é o autor que, de fato, ele faz parte de uma estrutura organizada e ele está fazendo um ativismo muito claro. Do outro é algo existencial, né? Que tem a ver com a perspectiva desse autor. Veja bem, se a perspectiva existencial concreta desse pensador não está de acordo com a concepção teórica que ele faz, existe um distanciamento que acaba sendo muito problemático para a análise, né? Quer dizer, um protestante que vive a vida inteira dentro da sua igreja, nunca entrou numa igreja católica, ou nunca leu textos importantes, está com um devido distanciamento para que na historiografia escreva. Esse mito da imparcialidade do historiador é muito complicado, né? O historiador sempre está falando de um certo local, né? E essa perspectiva dele vai aparecer. Então, essa historiografia protestante há uma ação muito forte, né? Criticando a igreja. Depois eu diria que tem os iluministas. Tá? Os iluministas vão realizar nisso e tem até muitos grupos que vão se organizar. Sem dúvida, um grupo muito forte, né, foi a maçonaria, né, e vários autores eram maçons e ligados a pensamentos revolucionários próprios do período. Né? Então, essa palavra ostentação ela vai ter uma semântica que vai variando conforme essa historiografia, mas vai sempre estar numa linha de crítica à produção artística da igreja e tal. Bom, a gente também tem aí o positivismo por fim, o marxismo, né? Eu acho que ali no marxismo, e esse marxismo que durante o século XX vai ter diversas linhas, vamos dizer, um pós-marxismo de diversos autores e escolas historiográficas, a gente vai ter ali também essa crítica à igreja, para chegar no Foucault, da onde eu comecei, né? E até essas tendências atuais de microhistória, enfim. A gente tem um século XX aí, a Escola de Frankfurt, a Escola dos Análises, enfim, tem todo um contexto que vai bater, claro que cada linha fazendo assim a sua análise dentro da sua singularidade, de escrita, enfim, de concepção teórica, mas a ostentação, essa crítica, né, esse pensamento sobre o que o que seria essa produção da igreja, se não uma ostentação, ela tem essa caminhada historiográfica. E volto a dizer, isso é um problema porque você tem autores que são nitidamente ativistas, né, e outros que estão falando dentro de uma perspectiva existencial muito complicada. E quando se fala ostentação, muitas vezes se fala aquilo que eu chamo, brincando, de história das intenções. Porque assim, não há uma documentação. Você, por documentos, não consegue estabelecer claramente se houve, de fato, uma ostentação em uma atividade ou outra. Mas é uma intenção, é uma espécie de psicologismo que é feito, né? E partindo desse princípio é construído um livro, uma historiografia, enfim. Fica complicado. Por isso que eu falei que hoje a conversa seria sobre os princípios. Uhum. E isso a gente está falando do fundamento, das bases, né?
Eu também colocaria assim, uma série de historiadores judeus também como um ponto importante a ser observado, porque como os judeus vão ter a sua própria, o seu próprio entendimento de Igreja Católica também. E há, assim, claro, conflitos históricos e discordâncias. Isso vai aparecer. Sabe, eu acho muito curioso que quando um livro feito por um padre, como um frei, colocando certa importância e posição da igreja no Rio de Janeiro, se critica o fato dele ser padre ou frei. Então, se observa a biografia, né, quem foi essa pessoa que escreveu para criticar a obra. No entanto, as pessoas deixam de olhar a turbulenta vida do Foucault para fazer um paralelo com a sua obra. Por exemplo, tá? Isso não falando de outros autores. Então, nesse sentido, o método biográfico de análise desses historiadores, ele é importante e a gente não pode ficar tratando com romantismo como essa professora minha de tempos atrás tratou, né? O próprio Foucault. Você conhece o livro A Escada dos Fundos da Filosofia? Não, não conheço. Esse livro ele tenta fazer exatamente isso que você falou. Ele pega cada filósofo e faz uma mini biografia dele. E faz uma ligação da teoria do filósofo com as coisas pelas quais ele passou. Entendeu? Então, tipo assim, por que que Freud fala de complexo de Édipo? Claro. Tem motivos. Então, é interessante você pegar a biografia do filósofo. Agora, isso que você falou é interessante porque o Enrico Berti, que é um filósofo italiano, ele é especialista em Aristóteles, ele é uma grande referência quando a gente quer falar de Aristóteles. Ele tem um livro que foi muito útil para mim, chama-se As Razões de Aristóteles, onde ele fala das diversas formas de discurso, segundo o Stagirita. E o que acontece é que ele comenta lá na introdução desse livro que, curiosamente, o Aristóteles ele foi rechaçado no mundo ocidental latino. No entanto, ele tem sido muito valorizado no mundo anglo-saxão, na filosofia alemã, porque essa questão da polissemia do ser, a questão da analogia, são temas que hoje têm muita pegada na filosofia contemporânea, na filosofia pós-moderna, e são ideias aristotélicas. E aí ele fala, por que razão a Europa Latina, o Ocidente Latino, tem um rechaço por Aristóteles? E isso, quando eu li, eu até achei um pouco exagerado, mas depois eu senti na pele. Eu lembro uma vez no mestrado que eu falei do Aristóteles e teve um camarada que falou para mim, poxa, mas por que você está usando um filósofo tão velho quanto esse? E, e aí que tá, né? Ele explica o seguinte, é que São Tomás de Aquino usou Aristóteles, entende? Então existe uma espécie de ressaca no Ocidente Latino contra tudo que é tomista, contra tudo que é tradicional. Então, porra, Aristóteles aqui não tem espaço. No entanto, essa filosofia anglo-saxã, ela percebeu a utilidade do Aristóteles para os seus propósitos. E que, curiosamente, são os mesmos propósitos do Ocidente Latino, tá? Relativismo, etc. e tal. Mas engraçado, como o mundo anglo-saxão não passou pelo tomismo, porque são países de matriz protestante, etc., eles não têm o preconceito que os latinos têm, entendeu? Então é muito curioso isso, né? Você vê que realmente a gente traz uma bagagem com a qual a gente acaba filtrando as coisas e fazendo esses juízos. Agora, você falou do Foucault, aí me lembra um detalhe que é o seguinte, realmente quando eu falei de ostentação, tá certo que tem o lado da gente fazer um juízo de valor sobre a pessoa que ostenta, tá? Mas a gente também pode pensar a ostentação do ponto de vista positivo. No sentido de que eu vou, vamos supor, vamos fazer uma suposição aqui, tá? Eu ganhei uma prova olímpica e eu tenho a medalha olímpica, tá? E eu ponho no meu peito. É uma forma de ostentar, mas eu não estou ostentando porque eu queira aparentar. Eu não estou ostentando porque eu queira humilhar os outros. Simplesmente eu estou ostentando porque é uma vitória legítima minha
e as pessoas gostam, inclusive, de ver que eu ganhei a medalha, entende? Então, a questão que se coloca, que eu quis colocar com a palavra ostentação, é no sentido de que realmente você pode atribuir um certo valor, você pode fazer uma representatividade ao ostentar determinadas insígnias. Deu para entender? Não necessariamente no sentido negativo. E o Foucault, nesse ponto, ele entra porque quando ele fala do século XVIII, quando ele fala do Barroco, ele fala um pouco disso, da questão do espírito de corpo que havia na época, entende? Quer dizer, é uma época em que você tem que ter uma série de representações, uma série de corporativismos, ok? Então, você ter uma decoração religiosa de tal tipo, aquilo dali te dava um status social. As pessoas esperavam ver aquilo, entende? Então, claro, eu acho que tem que tomar cuidado, que realmente é isso. A palavra ostentação é uma palavra muito ambígua. Ela tem uma polissemia mesmo. Ela pode significar tanto o cara que é afetado, exagerado, vaidoso, oco, como também pode significar a representatividade, não sei como chamar mais isso, outros sinônimos para representatividade, mas as aparências necessárias para que a vida social aconteça, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que, assim, quando a gente está falando do Rio de Janeiro colonial, se a gente pegar, assim, dois pontos mais extremos da vivência religiosa da igreja, dos fiéis, enfim, a gente está entre o gótico e o romantismo, de certa forma. Porque, se contar aqui que aqui no Brasil, a gente começa no maneirismo, aí vem barroco, rococó e o neoclássico, né, desse período colonial. E assim, no romantismo há uma grande mudança e também, antes, a gente tem um mundo bem diferente no gótico, né? É claro que você está falando é muito importante porque a vivência das ordens primeiras é uma vivência diferente das ordens terceiras, que é uma vivência diferente das irmandades em relação a esse ambiente arquitetônico, seja pela decoração interna ou pela própria construção, né? E a riqueza disso e a forma com que as pessoas, a forma que elas vão lidar com essa riqueza, isso é bastante relativo. Apontar de maneira assim, negativa, como a historiografia faz, reduzindo uma complexidade a um adjetivo, é bem reducionista, né? Estou vendo o Alberto aqui, um querido amigo. Olá, Alberto. Então, a minha pergunta para você, João, é o seguinte: ostentação, mas ostentação de quem? Porque, lembrando a teoria da Hannah Levy sobre as três linhas aí do Barroco, né? Por um lado, você tem uma realidade, né, real, imperial, civil; do outro, uma questão da forma, e o outro, um pós-Concílio de Trento, uma ação da Igreja. A gente está falando de ostentação do que exatamente? A ostentação do Concílio de Trento, ou então dessa monarquia, ou está falando da ostentação dos artistas, dessa evolução das formas, que vinha acontecendo, né? O gótico, o renascimento, maneirismo, e chegou aqui. Porque, olha só, é discutível a ostentação renascentista. É discutível a ostentação maneirista, inclusive do Barroco. É discutível até que ponto isso transcende aquilo que seria bom e ruim, e é inevitável colocar valores aí, porque essa historiografia está falando de um valor dessa ostentação. Está apontando, dizendo assim, isso aqui é um jogo de poder, né? Tem em vista a manipulação, o controle. Então, assim, da onde está partindo a sua ostentação? Então, de um lado, vamos pensar aqui o início de um estilo, parte da filosofia, né? A filosofia é o início, é o pensamento. Então, ela vem da filosofia ou vem do magistério da igreja em documentação? Né? E que tipo de documento é esse?
porque tem vários tipos de documento, né? A gente está falando do documento conciliar, desse Conselho de Trento específico, para falar do Rio de Janeiro, e tem a forma. E falando da forma, é inevitável falar sobre a matéria-prima, porque, assim, fazer o douramento em talha é ostentação, mas deixar a talha ali aparente, crua, né? A madeira aparente, não é? Isso depende da forma. Uma forma lisa não é ostentação, mas uma forma rebuscada já é. Hoje em dia, pós-Concílio Vaticano II, a gente tem uma parede lisa, né? Sem essa decoração tão rica. Então, Daniel, só uma coisa, que você levantou várias lebres aí. Eu queria cortar uma dessas bolas. Você levantou a bola, eu quero cortar. É que você falou o seguinte, você falou aí de uma, digamos assim, uma ostentação catequética, porque você está falando, por exemplo, da Contra-Reforma. Muitas vezes, quando se fala da Contra-Reforma, se fala dela como uma tentativa da igreja de competir com os protestantes. Então, se o protestante não tem imagem, a igreja vai ter imagem, e aí vai usar da arte para isso. Só que eu sempre me perguntei o seguinte, é prático? É prático? Porque realmente, assim, você não vai ficar dando aula de simbólica. Tipo assim, o cara vai na igreja toda semana, aí o cara entra, olha para as paredes e vai ficar o maluco lá explicando, olha, esse símbolo significa isso. Cara, é uma catequese estática, não se renova, entendeu? E a eloquência dela é muito curta. Mas você diz nos dias de hoje ou na época mesmo? Na época mesmo, quer dizer, hoje é praticamente impossível, porque as pessoas não conseguem nem ler o que está ali, né? Na época que tinha menos imagens, as pessoas podiam usufruir mais das obras de arte, também era difícil, porque o discurso que está ali estampado é limitado. Você não esgota a mensagem em alguns símbolos que você coloca na parede, em algumas imagens que você coloca nos altares. Isso é insuficiente, né? Então eu acho que há um certo reducionismo quando se fala desse exibicionismo catequético, digamos assim, da Contra-Reforma. E outro detalhe é o seguinte... É uma Contra-Reforma extremamente tardia, se a gente vai pensar no Rio de Janeiro do século XVIII. O concílio aconteceu no século XVI. Pois é. São 200 anos de distância. E o pessoal ainda está falando de Contra-Reforma. Entende? Pois é, era um ponto que eu ia falar também, porque a gente está falando de um Rio de Janeiro que era a extensão de Portugal, né? E o concílio foi vivido por Portugal de uma certa forma. E aqui no Brasil, então, já há uma variação, né? Até o próximo ponto de discussão sobre de onde parte essa ostentação, eu ia falar do próprio artista, né? Porque era muito comum a gravura vir de Portugal para cá. Então, assim, a gente está falando de ostentação de quem? Daquele artista que fez a gravura ou do que recebeu aqui e executou? E aquele que executou tinha uma oficina de várias pessoas. E essas pessoas aí? Aqui no Brasil ainda não existia uma academia artística consolidada, né? Veio depois a Academia Imperial. Então, esses artistas tinham um aprendizado de mestre, naquela relação mestre-discípulo, e existia um ambiente que era assim, a palavra é indevida, mas ele era mais um artesão, né? Pegando aquela gravura e realizando. E alguns mestres tinham formação, muitos vindos aí de Portugal, né? Tinham muitos portugueses trabalhando aqui, ou até brasileiros que tiveram uma experiência lá fora, ou aprender com esses portugueses que estavam aqui. A mão de obra, eu lembro que no período Rococó, segundo um livro que eu li, não me lembro qual, a mão de obra portuguesa era de cerca de 35%. Né? Então, é uma mão de obra considerável aí desses mestres, né, principais. Então, qual é a relação do artista com o magistério, com esse estilo que surge e que ele não é exclusivo das artes visuais, tá? Lembrando que o barroco ele vai ter inúmeras expressões artísticas e é um reflexo de um espírito de época, como até a gente conversou em outro momento. E daí tem um último ponto, que é a convivência do fiel com esse estilo. É a recepção. Porque eu lembro um caso engraçado, uma vez eu levei uma amiga protestante para o Mosteiro de São Bento, para ela conhecer. E ela nunca tinha entrado numa igreja na vida. Quando ela entrou na igreja, ela tremia. Eu perguntei, o que houve? Eu estou com medo, eu quero sair daqui correndo. A nossa recepção,
também diz respeito a nossa história. Até por isso, eu comecei falando de como a perspectiva existencial do historiador influencia a escrita dele. Imagine essa menina, essa mulher, sendo uma historiadora. Esse sentimento vai estar na escrita dela, é inevitável, é impossível. A imparcialidade do historiador é um mito, isso não existe, né? Ainda mais se tratando aí de uma área que é humana, não está falando de matemática. Uhum. Mesmo que a ciência também seja reflexo de cultura também, né? A ciência nasce do pensamento, da filosofia, em certo ponto de vista, enfim. Então, eu acho que é importante a gente discutir essa convivência. A gente foi formado num espírito pós-concílio Vaticano II. A nossa relação com o magistério, a nossa relação com a fé, a religiosidade, para quem é crente, ela é um pouco diferente. Né? E uma pessoa que se formou antes do Concílio Vaticano II, hoje tem quantos anos? Né? A maioria já se foi, porque se contar ali que uma pessoa, para receber essa mudança do concílio, e isso ser influente na formação dela, ela ainda precisaria ter ali uma idade de adolescente. Bom, a gente praticamente não tem ninguém vivo, né? Que tem ainda na sua formação, né? Eu diria assim, um nativo pré-concílio, né? Assim, não tem isso ainda. Então, essa percepção ela é muito importante, na minha opinião. Sabe, é um relacionamento com a beleza. É uma forma de entender o significado da beleza, entender o que a noção de beleza passou a ter no mundo, o que é a feiura, qual a importância da feiura. Sabe, quando a gente está em casa, vou assim, fazer umas analogias aparentemente um pouco absurdas, mas isso aqui também não é um ambiente acadêmico, né? A gente está numa live, mas assim, quando você está em casa comendo um bife à milanesa da sua mãe que você gosta muito, aí a pessoa de paladar infantil come aquilo a vida inteira e não come mais nada, né? E aí ela tem uma experiência de viajar, vai, não sei, comer aqueles pratos lá na Argentina, aquela carne lá maravilhosa. Bom, ela criou uma outra referência do que ela não tinha ainda, do que era bom. Ela passa a ter uma outra interpretação, uma outra visão daquela comida que tinha como referência como sendo a melhor. E assim a gente lembra, cada um aqui pode lembrar, por diversas vezes, como o paladar ele foi se modificando nisso. A gente foi criando outras referências. Né? E assim também essa parte decorativa. A gente tem um contato com a beleza. E a gente vai criando outras referências e vai se habituando a elas. Né? E não vai colocando-as em lugar indevido. Porque uma pessoa que já chega com um filtro, imagina um estudante que aos 16, 17, 18 anos entra numa faculdade de História e não tem a mínima base, né, de educação. Né? A gente vive num país de terceiro mundo, né? A tragédia aqui é imensa. Aí, esse jovem está em contato com essa historiografia, o monopólio de um pensamento, uma historiografia. Ela vai, e não veio de uma tradição católica. Aí vai entrar numa igreja colonial, vai observar tudo aquilo segundo um filtro que foi construído. E aquilo passa a ser a tônica de observação. Ela, de certa forma, se anula para observar isso diante de diversos autores, etc. e tal. Eu só não tive esse mal porque foi muito prematuro, assim, artes, eu era jovem, eu convivia e estava sempre nesses ambientes, mas assim, eu lembro que primeiro período lá de faculdade, as pessoas mudavam muito, até a forma de vestir, de falar, dos interesses. O ambiente universitário, ele de fato, assim, afeta muito, né, a caminhada. O Roberto aqui está falando que o Concílio Vaticano estragou tudo. Deixa eu só falar uma coisa sobre isso, que eu li aqui, eu já fiquei nervoso querendo esganar o Alberto. O Daniel falou aí, né, em relação a o que o magistério falou sobre a arte. E essa é uma questão interessantíssima, porque, de fato, no Concílio de Trento, no século XVI,
se estudou mais ou menos se seria necessário dar algumas orientações no campo da arte, né? Então, o que acontece? O pessoal cogitou a possibilidade de fazer uma espécie de cartilha, entendeu? Assim como tinha sido criado o Index Librorum Prohibitorum para as publicações, o pessoal pensou em fazer um índex das artes. Depois o pessoal viu, cara, isso aqui não é prático. O próprio índex não era prático, tá? Ele até durou bastante, porque ele só foi extinto no século XX. Afinal de contas, com a proliferação da obra impressa, é praticamente impossível você avaliar o que condiz e o que não condiz com a fé. Então, imagina o que quer fazer isso com a arte. No entanto, o concílio realmente ele estabeleceu algumas regras mínimas, do tipo, as imagens não podem ser feminadas, amaneiradas, quer dizer, tem que ser algo que inspire devoção, que na verdade está no plano dos princípios. A pessoa pode aplicar esses princípios ou interpretá-los conforme a sua própria sensibilidade. Então são critérios não muito práticos. Eles, digamos, dão um background para que, em caso de abuso, alguma autoridade possa se valer daquilo como argumentação. Fala, olha, me parece que você não está cumprindo aquele princípio. Eu interpreto dessa forma, como eu sou autoridade, eu digo que isso daí está errado. E, digamos, se isso aconteceu com o Concílio de Trento, com muito mais razão aconteceu com o Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II não entrou nesse mérito. O que o Concílio Vaticano II quis foi fazer uma reforma litúrgica que já estava sendo feita antes. Então, ele simplesmente incentivou que se continuasse a fazer a reforma litúrgica. E o que ele buscou, por exemplo? Que se restaurasse, né? O que buscou essa reforma, tá? A reforma buscou que se restaurasse, digamos, a arquitetura mais primitiva com relação à organização das igrejas. Que é uma questão que não está baseada em decoração, que não está baseada na arquitetura propriamente dita, e sim em alguns elementos litúrgicos que têm que estar incluídos dentro de um templo. Ou seja, o altar, o ambão, a sede. Então, a arquitetura tem que gerar em torno desses três elementos, porque esses três elementos representam os três múnera de Cristo. Cristo sacerdote, Cristo profeta, Cristo rei. A sede representa a sua realeza, o altar é o seu sacerdócio, o ambão, o seu profetismo. Como que você vai montar isso? É problema seu, entende? E assim, se a arquitetura moderna de igrejas é pelada, não tem decoração, isso não é problema do Vaticano II, isso daí não tem nada a ver, isso daí é um problema da arte, é um problema da época, é um problema, sei lá, da arquitetura, é um problema da própria faculdade de arquitetura, que a gente às vezes não é treinado, não aprende a lidar com isso, entendeu? Então, assim, muito com o que você está falando. Acho que tem uma origem. Desculpa ser tão veemente, mas assim, eu não concordo, não, entendeu? Mas tudo bem. Fala, Daniel. Não, mas é isso, eu concordo muito com o que você está falando. Acho que existe uma origem que está ligada à história da arte, né? A forma, a formação desses artistas modernos que vão ter essa concepção. Lembrando que, assim, diversos artistas, a grande maioria que trabalhou no ambiente de igreja, eram artistas até ateus, né? Então, assim, essa relação com a forma da espiritualidade, não que eu seja contra o artista ateu trabalhar, não é isso não, mas eu só estou querendo dizer que há na expressão dele materialismo. Isso dessacraliza o ambiente, e essa dessacralização ela não tem origem no Concílio Vaticano II, nesse ponto de vista, mas ela tem origem na concepção moderna. Eu acho que há uma grande crise da arte moderna para a arte sacra. É um grande problema que vai tomar um vulto enorme na pós-modernidade, porque na pós-modernidade há uma crise semântica. E aí eu particularmente, já nem acredito mais que exista arte sacra. Existe arte religiosa, mas eu não acredito na existência de uma arte sacra pós-moderna. Só que olha que amanhã o Christian Ziegler, que está assistindo a gente, ele vai falar sobre isso. Mas eu tenho uma coisa, João. Você não mas acredito na arte sacra contemporânea. E aí que vem, porque para mim a pós-modernidade também já foi. Você já está no pós-pós? Agora sim, sabe por quê? Porque olha, a gente concordou com você, ó. Concordou com você, olha aí.
Sabe por quê? Porque há uma quebra de semântica. Primeiro, a arte moderna, ela, ela não quebra a semântica, mas ela discute a semântica. Ela valoriza o feio no lugar do belo, ela diz que o feio tem o seu espaço. Já a arte pós-moderna, ela quebra a relação de, aí falando de palavra, né, mas eu poderia falar de visualidade também, a quebra semântica entre o significante e o significado é imenso. O relativismo tomou conta. Já o contemporâneo é um ambiente extremamente heterogêneo. Por ser heterogêneo, há algumas linhas, alguns artistas que retornam a essa semântica. A maioria não, mas alguns sim, retornam a essa semântica que é necessária para aquilo que é sacro. Porque se não há uma mínima base semântica, o sacro não tem como existir. Existe o religioso, uma obra de arte religiosa, mas a sacralidade não é mais possível. Por isso, assim, eu tenho muita esperança e gosto muito de ver diversos artistas atuais, né? É claro que conheço um pouco mais os artistas brasileiros. Acho que também a arte brasileira ainda é muito moderna nos dias de hoje, porque não conheço, pode existir, mas não conheço produção pós-moderna brasileira em arte sacra, porque justamente por achar que não é viável, não vejo. Vejo arte religiosa. Então, os artistas de hoje ainda são muito presos à estética, a temáticas modernas. Um ou outro segue um rumo contemporâneo. O Alberto está falando aqui, o barroco retornou no contemporâneo. De certa forma, isso é uma possibilidade, sim. Entre outras, né? Eu acho que o ambiente é muito heterogêneo. E também essa questão das linguagens, né? Da forma com que o sacro vai lidar com essas novas linguagens. Olha só uma coisa rapidinho. Tem uma pessoa aqui na nossa, aqui nas conversas aqui que está pedindo ajuda. É um calouro de arquitetura. E aí complicou, né, cara? Porque assim, eu saí da faculdade de arquitetura há séculos. Aí eu vou dar uma sugestão, que é o Christian Ziegler dar uma respondida aí, porque ele é professor. Eu não sei de nada, cara, entendeu? Eu só trabalho com arquitetura, não ensino arquitetura. E, cara, eu não sei, assim, em qualquer área você precisa ler pra caramba, né? Então é o jeito. Agora, para responder de forma mais específica o que o aluno deve fazer, não sei. Mas qual que é a pergunta aqui do Christian? Ah, se eu gosto você gosta, Daniel, do Cláudio Pastro? Bom, vou ser sincero, eu não gosto não, viu? O Roberto eu com ele. Eu não gosto, mas assim, tem muitas coisas que eu admiro, acho interessante, né? Por exemplo, assim, tem coisas ali do trabalho dele de mosaico na Aparecida. Sim, existem trabalhos ali distintos. Acho que ele se aproxima muito do design, tá? Já foge um pouquinho aí do campo dessa poética da arte, em alguns momentos. Vejo um problema que eu vejo no Cláudio Pastro não é exatamente dele, mas como os artistas hoje são um pouco presos à estética dele, né? Na tipografia, né? Até nos traços. Eu vejo muita gente repetindo a estética e aí a pessoa anula a própria poética com isso. Tá? Daniel, o que você recomenda? Peraí, deixa eu ler. Essa era a pergunta. Olha, ler, né? Porque realmente, assim, a gente, eu não tô, veja bem, só para que não me entendam mal, né? Que me entendam mal. Eu não estou aqui diminuindo a academia ou menosprezando. A academia ela é muito importante, viu? E eu só estou falando assim que há problemas. Você conversa com qualquer professor universitário que vai ter várias queixas da academia. Existe carreirismo lá dentro, existe monopólio de certos autores. Você vai escrever uma dissertação de mestrado e não coloca Foucault. Isso já cria um problema. Ah, não, mas tem que botar. Como é que você não vai citar tal autor e tal autor? E outros são completamente esquecidos, né? Então, assim, Não vou nem comentar o que aconteceu com a minha dissertação. Porque eu citei Foucault, mas eu falei que não concordava, entendeu? Aí foi muito engraçado o que aconteceu, né? Deu um curto-circuito, assim, entendeu? E depois tem uma outra coisa também que eu tenho visto muito na universidade hoje,
que é gente que não merece estar lá, É, entendeu? É gente que não tem nenhum nível e tá. Isso daí tá de montão acontecendo, entendeu? Mas tá porque tá patrocinado. Isso daí eu vejo direto, entendeu? olha, os congressos aí são bem complicados, né? Eu fico desanimado para ir nos congressos, assim, realmente. É claro que a academia precisa ser respeitada, valorizada, ela tem um valor muito importante, mas, assim, tem algumas coisas que, olha, precisam ser revistas, né? Repensadas. Eu tenho uma amiga que estudou lá na Argentina, acho que em La Plata, não me lembro bem, da universidade. Ela, ela é da Argentina e veio fazer um intercâmbio aqui, né, de um ano, alguma coisa assim. Aí, quando acabou o intercâmbio, ela falou: Daniel, vocês não estudam aqui no Brasil. Assim, é muito diferente. O nosso ritmo lá na Argentina é muito maior. Ela estava no UFRJ, na Faculdade de Comunicação. Existe um certo problema nessa área de humanidades, tá? É claro que a gente entende que às vezes a pessoa tem um momento que não consegue dar conta das demandas da universidade, e cada um tem a sua história de vida, ok? Mas a gente está falando assim, esse carreirismo acadêmico, esse monopólio de certos autores, de certa bibliografia, é muito complicado. Tem coisas que são completamente anuladas e deixadas de lado, assim, e grandes pensadores, né? Não é qualquer um. Eu falei hoje do José Guilherme Belchior, completamente esquecido, né? Assim, não se cita mais. Um grande pensador, por exemplo, né? Agora, Então, vem cá, vamos voltar aqui para o nosso tema, porque não estamos aqui para descer a lenha no, no sistema, né? O que que acontece? Realmente tem gente que vai passear na universidade. Tem gente que só passeia, não faz mais nada na vida, cara. Essa é brincadeira. Mas olha só, é, eu só retornando queria, aqui, fala. mas retornando ao Rio de Janeiro, esse ambiente, né, colonial aqui, da arquitetura religiosa, eu queria também dizer que a gente está entre a senhora devota, que durante anos passou bordando com muito zelo, com muito carinho, gastando, às vezes, do próprio bolso, aquelas linhas, correndo atrás dos melhores tecidos para construir uma decoração belíssima, né? A gente está entre essa senhora e um douramento de talho, ouro, né? Imagens de matérias-primas caras, né? Assim, a gente precisa ter um pouco de equilíbrio olhando essas realidades, entender que por exemplo, eu quando vou lá à casa da minha mãe vai, prepara a mesa, cuida, quer receber meu filho, eu também aqui na minha casa vou receber algum amigo, preparo bem, e etc. Né? Esse cuidado com a casa, essa forma de tratar o outro, de embelezar o ambiente, de ser anfitrião, está dentro desse espírito. E isso não tem nada a ver com ostentação, né? Só que quando a gente está falando do Rio de Janeiro aqui, a gente está falando também de irmandades e ordens terceiras, onde mora um certo problema. Aí eu acho que a gente pode discutir alguns pontos que também aparecem em outros ambientes, nas ordens primeiras e segundas, mas existe uma particularidade dessas ordens terceiras e irmandades no ambiente é, colonial aqui do Rio de Janeiro. Só pensar que, imagine, o Rio de Janeiro tinha irmandades que as pessoas simplesmente nem frequentavam a missa, né? E eram de mais de uma irmandade, né? Existe também esse jogo aí de status, né? Lembrando que esse mundo religioso no Rio de Janeiro é bem diferente do mundo gótico, né? É bem diferente do mundo renascentista. Esse mundo barroco é um mundo assim que aqui no Rio de Janeiro que trazia nas costas uma série de revoluções já, né? Revolução Protestante, o Iluminismo ali fervendo. Então, assim, as pessoas, muitas, já tinham um outro relacionamento com a fé e com essa forma de decorar os ambientes, essa forma de entender a, o valor do belo, né? O valor
da representação desses grupos nos ambientes religiosos, né, na igreja. Entendeu? Então, Eu te cortei, João, te cortei uma longa cortada. não, mas tá tranquilo. O que que acontece? Deixa eu ver aqui quanto tempo está faltando. Faltam uns 10 minutinhos. Quando eu Só tive... registrar a presença aqui do Eduardo e da Joana, uma grande fotógrafa, amiga, querida. Tá bom? Tá Aí. cheio de gente aí, todo mundo conhecido aí. Então, quando eu fiz a pesquisa sobre a decoração religiosa da Igreja de Santa Rita, a questão meio que eu tinha que responder era qual era a finalidade daquela decoração, né? Até por isso que eu brinquei com esse título, ostentação, catequese e tal, quer dizer, o que é isso? Para que serve aquilo? E a conclusão que eu cheguei, que eu publiquei, que eu defendi, é que tem muito dessa decoração que é feita por pura devoção. Entendeu? Não é por catequese. Não é por ostentação. Porque se a gente for pensar bem, para que você vai fazer um detalhe? Para que você vai fazer um rocaille? Para que você vai gastar ouro, folha de ouro, para decorar um lugar lá no alto que ninguém está vendo direito lá de baixo? Entendeu? Para que você vai colocar esmero em algo que a galera aqui embaixo não está vendo, entende? Então, eu pelo menos defendi essa ideia de que as pessoas que também fizeram isso, você não estava no coração delas para saber o que elas estavam pensando. Se elas estavam fazendo aquilo por ostentação oca, vaidosa, ou se estavam fazendo aquilo sinceramente por devoção, entendeu? Então ela simplesmente pega e fala assim, eu vou fazer o melhor para Deus, e pega e faz uma arte linda, e é uma oferta votiva aquilo ali. Ela empenhou a grana dela, entendeu? E vai ficar para a posteridade. E quem vai usufruir é Deus, só ele vai enxergar aquele detalhe que está lá em cima, escondido e tal. Eu acho que essa dimensão autenticamente religiosa das pessoas, isso carece na historiografia, na literatura. Muitas vezes isso não é percebido. O pessoal fica muito preocupado com esse lado social do barroco, do rococó e tal, mas, cara, será que é só isso? Não é uma visão muito reducionista? Apesar das tendências da microhistória, né? Isso que é curioso também. Pois é, pois é. Então, a ideia que eu vendi foi essa. O símbolo que está ali esculpido e tal, ele comunica não necessariamente ao fiel, que às vezes o fiel olha para ele e não sabe nem decifrar o que significa aquele símbolo. Aquele símbolo está lá para que Deus o leia, não o fiel, entende? É uma coisa meio curiosa. Então, assim, eu joguei com essa dualidade como uma forma de tentar dar uma solução para esse problema, né? Porque o que acontece? Quando eu comecei o mestrado, uma das pretensões que havia entre os meus colegas era de que as imagens elas podem ser lidas. Há uma gramática. Só que, caramba, né? Eu cheguei à conclusão de que, poxa, as imagens elas não têm elas não chegam a constituir uma linguagem completa que tenha sujeito, verbo, predicado, entende? Não tem como entender cabalmente o discurso. O discurso transcende o símbolo. Ele tem que incluir a pessoa que o esculpiu, o destinatário para quem ele está esculpindo. Então, ele é dinâmico, né? Também, conforme o tempo vai passando, ele também vai tomando características singulares, né? Como a palavra, né? Vai evoluindo, vai mudando o significado e tal. Apesar da força da tradição, né? Claro. Agora, tinha uma outra coisa, ô Daniel, que olha só, eu tô com um pincel na mão, olha só que maravilha. Fazendo arte. Que tem um ponto assim que eu trabalhei um pouquinho também, que é o seguinte, como que os símbolos são vistos
dentro dessa perspectiva de organização social. Eu vi que havia 4 atitudes com relação aos símbolos, tá? Não sei a qual escola você se filiaria, mas havia alguns autores que achavam que os símbolos não significam absolutamente nada, tá? Porém, dentre aqueles que achavam que os símbolos serviam para alguma coisa, havia 3 alternativas. Uma primeira alternativa que achava que o símbolo ele nos configura, entendeu? Então, se você tem lá uma decoração, aquela decoração de algum modo vai estruturar você, a sua vida. O Alberto aqui num dos comentários ele falou algo parecido com isso, que ele falava dessa questão de que o rococó estruturava a devoção das pessoas e tal. Realmente, se a gente pensa... Falou, Vitor? Falou. Se a gente pensa naquela questão de que o nártex, a nave e o presbitério representam as 3 fases da vida espiritual, segundo São Boaventura, realmente a arte, nesse caso, estaria estruturando a minha compreensão de cristianismo. Mas, caraca, eu preciso da chave de interpretação para captar isso. Se eu não tiver essa chave de interpretação, eu não capto. Eu entro numa igreja e não entendo o que é aquilo, né? Mas, de qualquer forma, tem gente que realmente acredita que a arte vai estruturar você, tá? Ela tem uma função estruturadora, ok? Isso daí é chamado de guiders, tá? A arte tem uma função de guiders, de estruturar você. Tem uma outra escola que vai dizer que, na verdade, o que acontece é um mosaico. Você é que estrutura os símbolos. Então, você tem vários símbolos e você é que os organiza, tá? É uma coisa mais assim, estilo New Age. Na New Age não é tanto o cristal que faz o efeito. O que faz efeito é o modo como você usa o cristal. Então, é mais ou menos por aí. Você pega e organiza as obras, tá? Tem uma espécie de Feng Shui rolando ali e aí surte o efeito. E tem um terceiro grupo que vai falar justamente da ostentação, que na verdade é a questão da representatividade, entendeu? Então, esse que vê a arte como um mosaico montado por nós é a galera que isso daí se chama téssera. É como se a arte fosse uma téssera, você monta esse mosaico, essa téssera. O Guiders é o que estrutura. E o símbolo como chave de ostentação, isso aí chama token. Então você pode classificar as diversas teorias nessas todas. Todas têm suas vantagens e desvantagens. Nenhuma delas consegue esgotar a utilidade do símbolo. Então, assim, meio que a saída que eu tive para não ter que abraçar uma dessas bandeiras foi defender essa ideia de que muitos dos símbolos, muitas das artes, muitas das obras, elas são colocadas não para configurar a nossa vida, não para dizer algo para os outros, não para que, sei lá, eu organize quem está ao meu redor, mas é simplesmente aquilo ali foi feito porque foi feito de forma gratuita e às vezes não é nem para oferecer a outros, é para oferecer a Deus, entendeu? Foi uma saída assim que eu tive em relação a essa questão, né, de para que é feita aquela arte. Bem, era isso que eu queria falar. Aí, não sei, pode criar em cima, pode discordar. Olha, João, eu sou assim a favor de um hibridismo nesse sentido, né? Eu acho que essas possibilidades podem conviver e dependendo do caso, a gente tem um aspecto mais forte ou menos forte, enfim. Nesse sentido aí eu concordo com essa convivência que você está fazendo, né? Existe uma relatividade nisso tudo, né? É importante a gente observar. Por isso que me incomoda muito reduzir num adjetivo, numa frase de efeito, numa frase formada, como um princípio. E não se discute o princípio. Vamos partir para os objetos artísticos, a análise historiográfica e tal. Esse princípio é senso comum, tá ok. Então, assim, essas frases de efeito, né, elas são problemáticas, porque elas dão um valor absoluto àquilo que é extremamente relativo. Isso que você está falando é relativo, né? Eu acho.
eu não vou me filiar a uma das suas linhas, eu particularmente. É uma discussão complexa, né? É importante a gente mergulhar nessa complexidade. Não existe zona de conforto aqui, Uhum. né? E é bom que a gente não tenha essa zona de conforto, né? É isso que eu acho. Daniel, olha só, o tempo está esgotando. Tô vendo. Não deu ainda aqui aquele aviso que o Instagram dá, mas o que você está De estudando repente, se atualmente? alguém tiver alguma pergunta, né, para fazer aí, Aproveitem para fazer agora ou calem-se para sempre. E o lembrando que Alberto, amanhã vai ter uma live com o Christian falando sobre arquitetura sacra no século XXI. essa aí eu quero ver. Então, preparem-se. É um E tema grande importante. arquiteto lá de São Paulo, então, professor da Anhembi Morumbi, então ele vai contar um pouquinho do trabalho dele. Mas, Daniel, você está estudando o que agora, exatamente? Qual que é a sua pretensão Eu estou intelectual, assim? sobrevivendo, tô sobrevivendo à pandemia, né? E tá, viu? Você sabe, não sei se todos aqui sabem, que eu sou professor, né, de educação básica, Fundamental 1. Então, assim, eu tendo que, tô tendo que rever todo um planejamento por conta da, dessa nova condição, né, de dar aula online. Então, eu estou muito pegado nisso, está dando um senhor trabalho. Mas o Alberto está perguntando aqui, Claro! João, você acha que precisa de arte? Ele Vamos achou. ter. Eu defendi o Vaticano II, ferrou. Eu já sou iconoclasta. Tá tranquilo. Tem que Eu ter também sim, acho, Alberto. falando do Tô Conselho zoando. Vaticano II, Hã? falando uma coisa do Conselho Vaticano II, Hã? eu acho que também em muitos pontos ele já está ultrapassado, porque o mundo é muito dinâmico. A gente já está em 2020, né? Assim, a igreja precisa rever. Eu acho que uma frase que ficou para o mundo católico hoje, em relação ao Conselho Vaticano II, é uma frase que eu não gosto muito, que é o seguinte: o concílio foi muito bom, mas ele foi mal interpretado. Eu acho que a gente parar nessa frase é ruim, porque não é só isso. Tem muita coisa nesse concílio, não é só isso. Esse é um ponto. Mas, assim, tem algumas questões, principalmente nesse novo mundo de redes sociais, internet, mundo virtual, que, assim, a igreja precisa observar, inclusive olhando para o futuro, né? Coisas como a inteligência artificial e etc. E nesse sentido, a gente tem passado nessa pandemia uma realidade muito curiosa, interessante para diversos fiéis, que são as celebrações via, né, internet, televisão. É uma nova forma, né? Será que a gente pode falar de arte sacra falando de postagem de Instagram? Aquilo não é uma pintura, está numa postagem, mas está lá rolando. Será que a gente pode falar disso? Qual é a relação? Eu conheço uma pessoa que ela era ateia e ela estava no supermercado, Zona Sul, viu o Santíssimo exposto, era ateia. Ela ficou encantada, ajoelhou e se converteu. Então, assim, só para falar de um caso extremo, e outros exemplos existem, né? Mas de como esse novo mundo virtual, ele também não é uma realidade paralela, mas é uma realidade entrelaçada à vida real, né? E estamos aqui no Instagram. Então, a arte sacra contemporânea, ela está nesse mundo. E o 30 Concílio segundos. Vaticano II, Vai cair. não teve como olhar para isso porque foi feito lá atrás. O tempo acabou. Daniel, brigadão. Eu Galera, qualquer coisa, manda mensagem aí, a gente se fala. Tá bom? Isso aí. Qualquer coisa, gente, estamos aí. Obrigado pela presença de todos. Tchau.